Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com a Odmara Marion Lamb, ela que é sócia-diretora do Grupo Agrimec. E agora ela já vai nos contar um pouco mais o que eles fazem e qual é o papel dela à frente do grupo. A Odmara, aliás, que é minha conterrânea lá de Santa Maria, e vem nos contar coisas muito legais que estão sendo feitas lá no sul do Brasil. E nesse momento de crise, até para surpresa de alguns, vocês verão que há muitas boas notícias que ela agora vai dividir conosco. Então, Odmara, muito obrigada de você estar aqui no Dunk Entrevista, dividindo um pouco dessa tua trajetória de empreendedora conosco. E primeiro gostaria de pedir para você contar um pouco sobre você e o que você faz e o que você vem fazendo no teu trabalho de gestão. E também, por favor, conte-nos um pouquinho mais sobre o Grupo Agrimec. Oi, gente, boa tarde. Que bom estar aqui conversando contigo. Morei 8 anos em São Paulo, tenho momentos de saudades daí, porque saí de uma capital grande e voltei para uma cidade de porte médio, no interior do Rio Grande do Sul, bem na região central, e voltei para o grupo, que é familiar, e eu sou sócia-diretora dele. E nosso setor de atuação, nosso segmento é o agro, que no Brasil é uma cadeia essencial. E aí estamos aqui tocando a nossa trajetória. E eu gostaria, assim, vou sintetizar bem para vocês, porque o Grupo Agrimec ele tem uma empresa mãe, a matriz, que é a Agrimec. Ela, esse mês, vai fazer 46 anos de existência, tem toda uma trajetória de empreendedorismo, e ele é composto, esse grupo, por mais 13. Essas empresas são do setor metalmecânico, então nós somos o maior grupo metalmecânico do centro do estado, aqui do Rio Grande do Sul. É a Agrimec, a Aces Peças e Dema e Intexol. Dessas empresas, eu vou simplificar da seguinte forma. A Agrimec e a Intexol são as empresas B2C. E a Idema e a Aces Peças são B2B. Elas fornecem para a cadeia. Então, a Idema tem as suas montadoras do agro, do qual ela é fornecedora sistemista, e nós temos a Agrimec, que tem uma marca importante, e ela atua diretamente na fabricação dos implementos agrícolas, tá? Que vão para vários tipos de culturas no Brasil. Nós temos uma empresa que é metalmecânica, mas ela não é do agro, que é a Intexol, e eu estava nessa empresa até 2 meses atrás, quando eu reassumi o meu cargo de diretora de marketing do grupo. E vou dizer o seguinte, como é bom você, na sua atividade, mudar de cadeira, como é bom você levantar e assumir outras coisas. Eu saí da minha zona de conforto quando eu estava como diretora de marketing e assumi a gestão da menor empresa do grupo, que não era do setor agro. Então, assim, foram 4 anos, um termo bem gauchesco que a gente chama de peleia. É trabalhar duramente para conseguir um lugar ao sol. E essa empresa ela trabalhou muito em inovação nesse período que nós estávamos lá à frente da Intexol. E foi a empresa que, nesse momento, foi, digamos que, a mais atingida pelas circunstâncias. Por quê? Como ela não estava na cadeia do agro, por decretos e portarias do município do estado do Rio Grande do Sul, a empresa ficou fechada por quase 3 semanas. E aí ela pôde reabrir com algumas ressalvas. Então, ela sentiu um pouco desse impacto, né? Houve essa ruptura, essa parada, e o mercado dela, que é muito mais urbano do que o mercado da Agrimec e da Idema, que é essencialmente agro, ela foi a que sentiu o impacto primeiro. E isso não se refletiu nas outras, tá? Então, assim, esse reflexo não veio para a empresa mãe, para a Agrimec. Foi um período, assim, para nós de melhora de vendas em relação ao ano passado. Eu posso fazer esse comparativo. Então, se eu pegar 2019 para 2020, eu tive um mês de abril excepcional. Nós ficamos aqui na empresa mãe apenas 3 dias
fechados, que foi o período de poder fazer o adequamento dos protocolos, de como abrir com segurança, de como fazer todos os nossos protocolos para atuar e trabalhar com todas as prevenções necessárias. E eu comentei com você, Berenice, que eu nunca trabalhei tanto. Eu estou hoje cansada. Quem está me assistindo aí, gente, eu estou com olheiras, eu estou cansada, estou precisando descansar. Porque essa retomada minha, o posto de marketing do grupo, é eu olhar cada situação no seu pormenor, de cada situação de cada empresa, no caso, né? E se voltar para a empresa mãe pelo momento bom que ela está agora. E aí entender bem o cenário do mercado. Então, nós temos um mercado que nós tivemos uma superprodução de soja, a gente teve boas colheitas do milho. A gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve um ano excepcional para a cultura do arroz irrigado. O Brasil é autossuficiente na cultura do arroz, mas no Rio Grande do Sul é um sistema diferente do resto do Brasil, que tu faz ele com irrigação. Quando tu faz com irrigação, tendo água, tu não tem problema de queda de colheita. Tem geralmente uma safra boa, só que sempre prejudicados por quedas de preços. Não é uma commodity como a soja, ela sempre nos últimos 15 anos, é uma crise quase crônica nesse setor. E é o meu setor mais forte. Eu sou a principal empresa produtora de implementos agrícolas da América Latina para arroz irrigado. Então, meu expertise é muito forte nessa cultura, uma cultura já consolidada. Mas uma empresa que quer expandir, Berê, não pode ficar só num segmento. Então, a Agrimec já faz mais de 10 anos, desde que virou 2004, nós começamos uma jornada para a cultura de terras altas. E essa cultura de terras altas levou a gente a um crescimento bem interessante para o Brasil, para a América Latina e também para o restante do mundo. Tá? Eu exporto até para o Camboja, Tailândia e Vietnã. Hoje eu tenho 15, não dá 15%, cheguei a ter 20% da receita de exportação, hoje a gente está em torno de 14,20% da nossa exportação. Então, excelente, e aí provavelmente vocês também estão se beneficiando dessa alta do câmbio. Então, embora não seja uma parte tão importante da tua receita, mas dada a diversificação do grupo, vocês conseguem estar no agro, que é um segmento que, a despeito de tudo que a gente está vivendo, tem colhido bons resultados, e você ainda tem esse benefício da exportação em função do movimento de câmbio acima de R$ 5 que a gente está tendo agora, né? Tem. E a gente acompanha o cenário internacional para ver que caminhos que a gente vai, tá? A gente precisa ter foco. Essa minha retomada dentro do setor do marketing é justamente para uma empresa que tem tantas linhas de implementos agrícolas como nós temos, tá? São 29 produtos, cada produto com seus X modelos. Então, é grande. Aí nós vamos focar exatamente no quê? Nós temos o mercado da cana-de-açúcar. É momento de fazer um investimento em cima desse mercado. Para onde nós vamos agora? Então, vamos analisar bem e poder trabalhar essa conjuntura de uma forma única. Eu vou dizer para vocês que é única. Sabe por que é única? Porque o que a Covid fez? A Covid tirou as feiras. As feiras são a principal vitrine do agronegócio. Então, o Brasil tem feiras importantíssimas e tu não vai às feiras. Então, tu não comercializa nas feiras. Para onde é que tu vai escoar essa tua produção? Tu não está na vitrine dos principais eventos do setor do agro. É aí que tu tem que saber olhar para dentro, enxergar a web, enxergar os canais virtuais e conseguir fazer as tuas campanhas de uma forma que o teu produto chegue na ponta final, que é o produtor. Então, nós temos toda uma cadeia aí para chegar até o produtor. E é nisso que nós estamos focados trabalhando hoje, tá? Eu estou interruptamente trabalhando nisso.
E, e essa minha retomada dentro da Agrimec tem sido bem interessante. De uma certa forma, eu acredito que eu estava saudosa depois de 4 anos de estar trabalhando na Intexol, que não tinha nada do ambiente agro. E como é forte o agro, gente. Vocês estão na cidade de São Paulo, paulistano aí, tão workaholic, né? Enxergando tantos arranha-céus. Mas o horizonte do Brasil é muito verde, viu? Ele é muito rico. Nós produzimos muita coisa. E nessa de produzir muita coisa, eu vou dizer que eu preparo o solo para as culturas, que depois vão chegar na mesa de vocês. E uma empresa com 46 anos, cujo gestor tá, o fundador, o diretor-presidente, fundador, ainda toca o negócio, meu pai vai fazer 78 anos, é nesse momento inspirador, porque nós temos aí uma sucessão, uma segunda geração entrando, há os conflitos, vocês já ouviram falar sobre sucessão familiar, eles existem, e eu estou muito tranquila, porque eu fui uma vez uma reunião na Fiergs, que é a Federação da Indústria aqui do Rio Grande do Sul, e foram discutir sucessão familiar. Saiu tanto perrengue que eu achei que a minha família era a mais normal da face da terra e vim muito tranquila para casa. Então, de volta ao agro, nessa condução agora, a gente realinhando algumas coisas que precisavam ser realinhadas. Nós estávamos muito amplos em muitas coisas e a gente deixando entrar ou vendo entrantes no mercado bagunçar algumas situações. Então, nada melhor do que ser cerebral e fazer uma coisa chamada planejamento. O fundador desse grupo, o Grupo Agrimec, não gosta da palavra planejamento estratégico. Então, nós aprendemos no decorrer dos anos a usar uma coisa chamada planejamento adaptável. E a gente consegue trabalhar esse planejamento adaptável. E nenhuma empresa fica tanto tempo no mercado se ela não tem o seu know-how de gestão para fazer a roda andar e continuar desenvolvendo coisas. Tem uma particularidade, Berê. A Agrimec é uma empresa bem inovadora. Ela tem isso no DNA dela, tá? Então, vamos voltar. Nós somos implementos agrícolas puxados por um trator e por um trator. Os tratores começaram a aumentar a potência. Eles ficaram grandes tratores. E isso nós vimos lá no início da virada de 2002. Vamos ampliar os nossos implementos adaptados ao que está chegando. E fomos uma das primeiras empresas a fazer isso, tá? Hoje todo mundo copia, mas a gente foi bem pioneira nesse preparo de solo para acompanhar esses tratores. Era o que o produtor precisava, porque tu economiza o tempo, vamos olhar para o céu, o tempo é que dá a batida para o produtor, ok? Então, se tu tem um dia bonito, para que tu vai passar 3 vezes o mesmo implemento lá no solo? Porque ele é pequenininho e ele ocupa pouca área. Tu tem que ter um implemento maior, ocupando uma maior área e otimizando o tempo desse produtor, porque o clima incide sobre o resultado dele também no final. É toda uma cadeia do antes da porteira, dentro da porteira, após porteira. E pensando com cabeça de financista, os custos envolvidos nesse processo também, né, hoje? Se você tem um implemento que às vezes envolve um investimento inicial um pouquinho maior, mas ele começa a te trazer um ganho de eficiência safra após safra, rapidamente aquele investimento se paga. Se paga. E o legal, o produtor começou a enxergar isso porque hoje ele tem mais acesso à informação. E esse acesso à informação, se ele tem alguém com ele, querendo trabalhar com ele nesse negócio, ele começa a evoluir. E a indústria tem que acompanhar isso. E eu sou a indústria dessa cadeia. Então, assim, eu tenho que estar muito ligada às informações que a gente recebe, a como está indo a condução do meu cliente lá na ponta. Quer dizer, o meu produtor, o que ele está pensando, de que forma que ele está
que ele está interagindo ou ele está percebendo esse crescimento, tá? Então, e vou falar, é vasto, nós temos várias culturas aqui, nós temos estilos de produtores diferentes, tá? Eu conheço muito bem o orizicultor, mas agora a gente subindo a um outro tipo de comportamento de compra. Eu tenho a cana-de-açúcar, que está mais perto de vocês, do estado de São Paulo. 53% da produção de cana é feita em São Paulo. Então, a principal cultura do agro paulistano é a cana-de-açúcar, e está na mão das usinas. E a usina é um outro tipo de comportamento de compra. Se o cliente hoje do agro, eu tenho que me adaptar às decisões de compra dele. Os decisores estão mudando e as formas de fazer as tomadas de decisão estão hoje muito mais ou voláteis ou muito mais amplas. E aí, eu, como uma empresa de médio porte, eu tenho que me adequar a essas novas ambiências que estão chegando. Eu tenho que olhar a Agrimec para os próximos 45 anos de vida dela. Eu cheguei aos 45, mas a gente quer permanecer da mesma forma ágil e dinâmica e inovadora para avançar por mais 45 anos. Isso é o nosso dia a dia. Assim. Precisamos correr e entender isso de uma forma bem interessante, analisando todas as informações que chegam até nós. Perfeito. E é interessante porque essas questões sobre esse dinamismo, essa capacidade de se adaptar, de fazer esse planejamento adaptado, constante ao longo do tempo, é justamente o que te trouxe até aqui, e agora, nesse ano tão desafiador que a gente está vivendo, tem feito que vocês tenham conseguido ter bons resultados. E é interessante porque nós nos conhecemos no momento em que você estava, aliás, aqui em São Paulo, buscando um novo mercado, né, desenvolvendo um produto focado em salões de beleza, em barbearias, que é justamente, né, o teu ramo não agro do negócio. E em função dessa pandemia que a gente está vivendo, o próprio corpo de funcionários, né, toda a capacidade produtiva que você tinha na parte da empresa focado nesse segmento que parou, você redirecionou para o segmento de agro, que é o que agora voltou a ser o teu carro-chefe no momento. Então, assim, ó, pessoal, o Grupo Agrimec tem 3 indústrias, são 3 fábricas, tá? Que elas ocupam uma mesma quadra dentro de um distrito industrial. E a 4ª empresa fica fora, daí o outro lado da cidade, que é a Idema, que é uma sistemista do setor agro. Mas essas empresas que estão no mesmo espaço geográfico são fábricas independentes, tá? A Cespeças e a Agrimec são mais interligadas, a Intexol é totalmente independente. É a nossa empresa novinha, ela tem 10 anos de existência. E nós desenvolvemos também no setor metal mecânico. A maior diferenciação, para vocês entenderem o sistema de uma da outra, a empresa, a Intexol, a nossa matéria-prima é o aço inox. E dentro da Agrimec é a chapa de aço. Tá? Então, lá na Intexol, nós temos a nossa expertise lá, é aquecimento e refrigeração de água. Então, nós começamos no início dela a fazer boilers para aquecimento de água residencial. Então, eu queria tomar um banho com água quente usando aquelas placas solares, era o que a gente fazia. No decorrer do tempo, a gente descobriu que a gente podia fazer mais coisas aproveitando a tecnologia que a gente já dominava. E aí, aproveitando o quê? Eu moro no sul. Hoje eu estou com isso aqui porque aqui está frio, fez 6 graus hoje de manhã. E ainda estava um casaquinho mais quente. Começamos ao quê? Gaúcho toma chimarrão, precisa de água quente. Água quente, nós começamos a fornecer oferecendo um equipamento chamado Quentuxa, que é um reservatório térmico de água portátil. E começamos a vender para bancos, postos de gasolina, restaurantes, foi para um monte de lugar. Aí bate na nossa porta um barbeiro que queria aquecer as toalhas que ele usa no rosto do cliente. Ele não tinha uma forma que não fosse uma gambiarra
para fazer esse aquecimento das toalhas. Então, a gente tentar uma chaleira, botar alguma coisa para esquentar as toalhas e para a pele lá do cliente, que faz parte, é um componente da barbearia clássica. Vocês, homens que têm barba, sabem o que é a barbearia clássica. E começamos a desenvolver uma estufa para este mercado. 2 anos de protótipo, mais meio ano de testes. Nós fizemos o desenho industrial, registramos o nome Steambox e lançamos ela no mercado. Então, a Steam tem hoje não fechou 2 anos ainda do lançamento. E é um produto bem segmentado, mas um segmento que no Brasil está exponencial. E começamos a trabalhar. Com essa quarentena, a Covid, fechou essa minha empresa menor, porque ela não estava na cadeia do agro, não sendo essencial, entrou na portaria do governo do estado, ficamos 3 semanas com ela fechada. E esses mercados, tanto do aquecimento de água e essa da estufa, ele foi bem atingido, porque os ambientes corporativos não estavam trabalhando. Você está em casa, você está fazendo home office. Então, eu tive um enxugamento. Bom, o que eu vou fazer? Vamos compactar agora em Texol e vamos aproveitar nossa mão de obra, que é especializada, eu tenho bons soldadores, e vamos levar para a Agrimec. E é isso que a gente fez, bora lá ir para a Agrimec. Então, nós não demitimos ninguém, nós reaproveitamos a nossa mão de obra e ela veio para cima. Agora, faz 2 semanas que a Intexol abriu as portas e, de novo, realocamos o pessoal lá para baixo. Então, assim, o trabalho em equipe, nós temos que se abraçar e fazer, porque a gente tem os nossos focos e voltamos a trabalhar. Sabemos que a Agrimec, ela respondeu muito mais rápido que a outra empresa, que ela é B2C, que é a Intexol. Mas ela tem para o ano, vamos olhar para 2020, gente, 2020 vai até dezembro. Os meus eventos do setor que foram adiados, não foram cancelados, eles foram reprogramados para acontecer entre outubro e novembro. Então, eu ainda posso fazer algum resgate do ano de 2020. E o bom momento do agro, o bom momento da Agrimec é vir para cá, fazer o nosso planejamento de forma a ajustar os focos e ver, dentro de tudo que nós temos aqui, para onde nós vamos realmente trabalhar. Legal, eu quero deixar isso claro aí, Berê, não temos as feiras, mas então a gente começou a trabalhar um outro tipo de feira. Tá? A gente está cheio de ideias aqui. A gente tem feiras virtuais que a gente vai fazer e aquelas feiras que a gente vai ir, que estão programadas para o segundo semestre, a gente não irá no modelo mais do mesmo. Uhum. A gente vai levar menos produtos, mas a gente vai trabalhar diferente os produtos que estarão nas feiras. Esse é a receita do bolo, eu não vou falar para ninguém copiar. Já estou curiosa. A vitrine do agro passa por isso, então a gente vai para o agro esse ano, nas vitrines que não cancelaram e aquelas foram só reprogramadas, tá? De uma forma diferente. A Agrimec vai chegar um pouquinho mais compacta, mas é compacta para dar uma agilidade, uma celeridade, o pessoal perceber que ali tem alguma coisa diferente. A gente vai reduzir os implementos, mas o que vai com mais valor agregado. E aí vai entrar algumas coisas que a gente está trabalhando hoje dentro do marketing. E é isso. Eu estou entusiasmada, eu estou enxergando as oportunidades desse momento. A Agrimec já passou por crises no passado, quando o setor do arroz irrigado foi seriamente atingido em 98, 99, pelo plano Bresser, aqueles planos naquele período antes da estabilidade do real, atingiu de muito forte lá. E a gente se manteve, a gente foi resiliente naquela época. E agora a gente, de novo, tá? A gente está pegando nessa mesma vibe para conseguir sair mais fortalecidos ainda. O ano de 2020 tem sido um ano de aprendizado acima de tudo, viu? Muito bem, olha, eu só tenho a elogiar todo esse movimento e essa postura que vocês estão assumindo, essa capacidade de enxergar as oportunidades no meio da crise, de se posicionar de maneira estratégica e de rapidamente reagir.
É por aí que eu acredito que nós vamos ser capazes de vencer esse momento difícil, sair mais forte. E como você disse, o segundo semestre ainda nos aguarda e poderá trazer muitos bons frutos. Você sabe que esses dias eu ouvi de uma pessoa relevante aí no agro também, falando que assim que essa quarentena acabar, nós temos que sair queimando o pneu, ou seja, acelerando forte, para justamente ainda poder colher bons frutos nesse ano de 2020, que por enquanto ainda não chegou na metade, né? É verdade, o ano não está perdido, gente. Ele está diferente, ele tá um ano de saber se cuidar, porque chegou uma coisa que afetou todo mundo pelo ineditismo do que é, né? Uma doença que não tem um anticorpo para ela. Então, a gente vai superar sim, tá? Eu queria dar um recadinho agora no final, posso? Claro, por favor, Odi, teu recado Tá. aqui para quem nos assiste no Dunk Entrevista. Olha só, a trajetória da nossa empresa tem um livro que conta ela, tá? É esse livro aqui, o Empreender, Ousadia ou Loucura. E eu só vou explicar por que desse título. O meu pai é um engenheiro autodidata, tá? Ele desenvolveu muitos implementos porque ele é um apaixonado pela mecânica. Mas quando ele fundou a Agrimec, ele era professor da Universidade Federal de Santa Maria no curso de Administração de Empresas, e ele também era diretor da Cientec, que era uma autarquia do governo do estado do Rio Grande do Sul de ciência e tecnologia. Então, ele estava na Cientec e na UFSM, dois cargos públicos, gente, ganhando muito bem. E ele era um jovem e ele não quis a vida de funcionário público. E chamaram ele de louco. Vai trocar o seu bom salário, que na época ele tinha uma Maverick Zero, que ele comprou, sem precisar ir para banco nem para financeira, para ir dar o Maverick para abrir a Agrimec, num projeto que era um protótipo que nos primeiros 2 anos, redondo protótipo para botar na lavoura da soja, e entra no mercado brasileiro, a Monsanto com herbicida, e aí não precisou mais a capina mecânica. O que fazer com uma empresa que tinha na capina mecânica a sua expertise, estava criando um produto para isso, para o sojicultor, porque a soja era um grão novo que chegava ao Brasil. E aí vem uma química, uma indústria química e mata com uma indústria metalmecânica. E aí começa toda a trajetória. Se deu certo, eu vou dizer que a gente vai fazer 46 anos nesse mês. Isso tudo me fez ser mais resistente também às intempéries, entender que há momentos de muita crise que pode começar no teu início de carreira, no teu meio, mas você tem que se reinventar sempre e achar as oportunidades dentro da crise, tá? Esse era o recadinho que eu queria dar. Tá bom, Berê? Excelente, muito bom mesmo. Eu acredito demais nessa necessidade e na beleza do reinventário. Eu também que já fiz várias reinvenções ao longo dos meus 20 anos de carreira. Compartilho com várias dessas tuas ideias e agradeço muito tudo que você dividiu aqui conosco, as ideias, as inspirações que você traz agora para outros empreendedores e empreendedoras, assim como nós. E desejo que esse ano continue sendo muito bom e todos os próximos, várias dezenas de anos que vocês tiverem aí no Grupo Agrimec, que sejam cada vez melhor. Muito obrigada para quem nos acompanhou aqui no Dunk Entrevista. Quem gostou desse bate-papo, curte, se inscreve, acompanhe, que toda semana eu falo com alguém assim inspirador e interessante como a Odi, que dividiu aqui uma série de ideias importantes para a gestão dos negócios conosco. Então, mais uma vez, super obrigada, Odi, e fique bem.